O volume de lixo a cada ano aumenta gradativamente. Até 2050, a expectativa é de que chegue a 3,8 bilhões de toneladas, segundo o relatório global Waste Management Outlook de 2024, divulgado na Assembleia das Nações Unidas para o Ambiente em Nairobi, no Quênia. Olha, no Brasil, um levantamento revelou que até 2050 a produção de resíduos deve crescer mais de 50% e poderá alcançar 120 milhões de toneladas por ano. Segundo o Instituto, o número demonstra que o país carece de ações urgentes. Uma em cada 11 pessoas não dispõe do serviço básico de limpeza urbana. Com isso, mais de 5 milhões de toneladas de resíduos sólidos deixam de ser coletadas anualmente e acabam descartadas no meio ambiente, com impactos negativos no solo, rios e na saúde da população. Muito bem, para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios a arquiteta, urbanista e especialista em soluções zero aterro para resíduos, a Ana Arsky. E, através da plataforma Zoom, a consultora técnica de gestão de resíduos do Grupo Urban, a Carla Assad. Muito bem-vindas aqui aos nossos estúdios aqui no programa. Eu queria que a Ana já começasse, né, falando dessa coisa que é difícil, né, complicado, essa questão dos resíduos sólidos. Onde, né, jogar o seu lixo, isso é muito importante. A gente aqui no Brasil ainda engatinha em relação a isso, porque, né, a gente vê aí que são vários estados no Brasil que não têm onde descartar lixo. Isso é muito preocupante, né, Ana? Verdade. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade e por estar dando luz, né, colocando holofote sobre esse assunto, porque o primeiro ponto é que o lixo ele é praticamente invisível, né? Uhum. As pessoas acham que elas não geram. Mas eu acho muito importante avaliar esse dado de que tem uma curva de um aumento de 73% dos resíduos até 2050, mas uma expectativa de aumento da população de só de 26%. Uhum. Então, eu gosto muito de ir na raiz. Acho que é um problema sistêmico, complexo, mas a raiz disso tem uma projeção de aumento de geração de resíduos por pessoa no mundo. Então, é um pouco atrás até da própria população em si do que está sendo oferecido no mercado de resíduos que está aumentando isso em relação a modos de consumo, etc. Uhum. Né? Então, eu acho que são muitos atores que são envolvidos dentro disso, né? E a gente fala que é uma responsabilidade compartilhada. Então, as empresas que geram os resíduos que o consumidor consome, elas têm uma obrigação também de investir na logística reversa dessas embalagens e educar a população. Porque a educação ambiental também é fundamental nesse momento para que as pessoas entendam o que elas fazem com aquele tipo de resíduo. Uhum. Então, eu vejo muito nesse lugar. É complicado, né, Carla? A gente também está discutindo essa questão, que é uma expectativa, inclusive, né, de que chegue aí a 3,8, olha isso, gente, bilhões de toneladas, segundo aí o relatório que eu acabei de citar na abertura do programa, né? Como é que fica uma situação dessa, hein, Carla? Como é que você analisa isso? O comportamento humano, né? Ele gera o desperdício, considerando tudo lixo. Como a Ana falou, eles realmente não conhecem aquele resíduo que está sendo descartado. Então, consideram tudo como lixo e desconhece como vai ser segregado e acondicionado. E hoje a gente tem aí o catador, tem as cooperativas que promovem essa logística reversa também, que o maior trabalho é no domicílio, né? Porque o empresário, o comércio, as empresas, a pessoa jurídica, hoje ela tem que fazer um plano de gerenciamento de resíduos, e a gente falar sobre isso mais na frente, o que facilita a segregação. E aí eu dou alguns exemplos aqui mais na frente, mas o comportamento do desperdício que eu considero. Agora, eu queria saber dos impactos, né, ambientais, né, que podem ocorrer no caso desses acúmulos, né, de resíduos. Isso. Na verdade, o primeiro impacto, eu acho que a população sente na pele, que é quando começam os alagamentos, né, dentro das cidades, porque esses resíduos que estão sendo descartados de forma
equivocada, nem para aterro sanitário está indo, por exemplo, eles acabam indo, pelas chuvas, são levados para os rios e vão entupindo, e aí tem transbordamento. Enfim, acho que esse daí é o primeiro de todos os impactos. Quando a gente fala de economia circular, a gente fala que esses resíduos eles podem ser reciclados, se transformar em novos produtos, e aí a gente reduzir o consumo de matéria-prima não renovável ou de um tempo muito longo de renovação da natureza. Então a gente está falando de preservação ambiental também em relação a isso. Claro. A gente sabe que também tem uma geração de vetores, né, de muitos tipos de vetores e doenças, então tem um impacto direto também na saúde pública. Hoje mesmo estava conversando sobre a gente gerar um indicador em parceria com as prefeituras, né, quanto de acesso ao SUS, de uso do SUS, reduz quando a gente tem um saneamento implantado dentro de uma prefeitura, né? Então, de um município. Então, eu acho que esses são fatores fundamentais e a gente também tem um fator econômico. Em média, hoje, o custo de coleta, gestão, etc., destinação correta, vamos dizer, legal, né? Ela custa mais ou menos algo em torno de $110, é uma média mundial, né? Então isso é um custo muito alto. Então eu acho que isso também é um impacto muito grande quando a gente sabe que esse dinheiro podia estar indo para outros setores dos municípios, como saúde e educação. E Carla, eu também, durante a abertura do programa, falei da questão, né, de por que ainda no Brasil, né, se tem essa carência toda, né, como é que se diz, de saneamento, né? Não é, Carla? Eu queria saber... Não, a pergunta seria o seguinte: por que o país ainda carece tanto disso, de tanto saneamento? Falta investimento, são políticas públicas, enfim, Carla. Nós temos aí o PNRS, né, que é o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, e que hoje os municípios não têm ainda braço para fiscalização para aplicar essa lei. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a vigilância sanitária tem se esforçado o máximo para entender, para identificar os locais de maior poluição, né, os poluidores, e avaliar o plano de gerenciamento dessas instituições. Então, assim, agora no domicílio fica muito a critério da limpeza urbana praticar e cobrar de cada bairro a sua gestão interna do morador, né, ali e orientação também. A questão da orientação ao cidadão, da educação comportamental, isso tem uma influência absurda no município de cada cidade, do estado. Não, isso também, além disso, afeta, né, a saúde das pessoas. Se você for, né, Carla, aí no Rio de Janeiro, por exemplo, até só falando mais do Rio de Janeiro, as praias você vê muitos lugares que também estão poluídos, é muito lixo, né, meninas? A verdade a gente tem que ser dita. Sérgio, nós tivemos um alerta aí esses últimos dias sobre a tempestade que estava chegando, né? E nesse alerta se pedia para as pessoas ficarem em casa. E não foi sinalizado para as pessoas que o lixo não deveria ser disposto na rua. E isso é e aí o cidadão não tem consciência, acaba colocando o resíduo para fora de casa, e é acontecendo isso que a Ana falou, que é o entupimento, né? E as enchentes e as ruas transbordando aí de água. Então, assim, e as praias aqui, eu passei pelo litoral, nossa, lotado de sujeira que vieram dos mares, né, dos lixos que são jogados de forma inadequada. E isso fora, né, Ana, as questões, vamos falar aqui, voltando aqui para São Paulo, também no Rio de Janeiro, claro, né? Essas bocas de lobo, né? Impressionante como quando chove, né, inunda tudo, praticamente as bocas de lobo estão entupidas, né? Muitas vezes entupidas, e você, né, a água
ali sobe, você chega ao ponto de não conseguir passar nem com carro na pista, Nem na com estrada, carro. na via, né? O carro é arrastado, Pois é. as pessoas ficam presas dentro do túnel, então tem muitas consequências. Mas eu queria aproveitar o gancho da política nacional para a gente falar, porque o primeiro objetivo dela era que fossem fechados os lixões a céu aberto. A gente tem quase 50% dos municípios no Brasil que ainda não tem um aterro sanitário. Hoje o aterro sanitário nem é considerado um mecanismo sustentável em relação ambientalmente mais adequado, porque a gente continua tendo emissões de metano, então hoje globalmente a preocupação é a redução de emissões de gás de efeito estufa. Então, o lixo ele é responsável por mais de 5% das emissões globais no mundo. Então, quando a gente está falando que nós vamos aumentar para 3,8 bilhões de toneladas, nós estamos falando que nós vamos aumentar o índice de emissões no mundo. Então, acho que a infraestrutura brasileira, os municípios, eles não têm infraestrutura para destinar corretamente os resíduos dos seus próprios municípios. Uhum. E isso se dá porque nós temos municípios muito pequenos, a gente tem, eles são muito distantes, né? Então o custo de logística é muito grande, então já tem se permitido fazer consórcios entre alguns municípios para que eles façam, mas eu vejo isso também como uma oportunidade, porque uma vez que não tem o custo de um aterro sanitário é muito alto, por que a gente não traz essas soluções para transformar esses resíduos regionalmente, fomentar a economia circular, aquecer a economia local, inclusive, ensinando a população o que é cada tipo de resíduo, como é que a gente faz para fazer essa separação e como é que a gente transforma isso em valor no próprio local, né? Então muda, foi o que a Carla falou logo no começo, muda a ótica da população sobre o que é aquilo que ela está descartando, está jogando fora. Então, traz valor para isso. Pode falar, Carla. Oi, Carla. Desculpa. Imagina. Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos uma influência no setor, na Câmara dos Vereadores, e a gente pediu para rever a lei municipal sobre reciclagem, porque hoje a gente conceitua da seguinte forma: reciclável e não reciclável. Aquelas lixeiras coloridas que se utilizava hoje já não é ambientalmente mais adequada, porque isso não educa, isso não ensina, as pessoas não se motivam a segregar o resíduo pelas lixeiras coloridas. É muito mais fácil você educar reciclável, saco transparente, não reciclável, aquilo que a gente considera como lixo. E a gente está definindo aqui no Grupo Urba lixo e resíduo. O lixo hoje quase se a gente parar para avaliar, né, e a gente faz isso com nossos clientes grandes, o lixo a gente pode evitar ao máximo que ele seja gerado. E o resíduo, a gente vai beneficiar esse resíduo de alguma forma, trazendo oportunidade de reaproveitamento de cada classificação. E a gente trabalha isso com os nossos clientes, que a gente vê um potencial grande para a gente ter aquele conceitozinho, né, aterro zero, que a gente acredita que isso está muito longe ainda da gente conquistar, mas dá para a gente melhorar bastante essa segregação nesse conceito reciclável e não reciclável. Aqui na empresa e nos locais que a gente faz o plano de gerenciamento de resíduos, a primeira coisa que faz é tirar as lixeiras do lado das mesas das empresas, porque o cidadão, né, ou o colaborador daquela empresa, quando ele tem uma lixeira ao lado dele, ele não vai ter o trabalho de segregar, ele vai jogar tudo na mesma lixeira. E quando você tira a lixeira e coloca ela estacionada, reciclável ou não reciclável, num local específico, e o cidadão ou o colaborador tem que se deslocar para segregar o resíduo, a oportunidade dele segregar corretamente é maior do que se tiver uma lixeira na mesa, debaixo da mesa dele. Tá, mas Então, aí... isso foi uma das coisas que a gente encontrou para melhorar essa questão da seletividade. Tá, mas aí se fala, como disse aqui a Ana agora, em acabar com os lixões, né? Onde são descartados os lixos todos. Mas aí a pergunta que eu faço
Quais seriam, você, Carla, dizendo agora, falando agora, olha, precisa ter soluções, eu não sei. Aliás, eu queria saber disso. Quais seriam, então, no caso, as soluções inovadoras, gente? Né, Carla, para poder lidar com esse problema. A Ana pode me ajudar bastante aí, mas né? é para as duas. Vamos Se eu quero juntos. saber, então, vamos juntos. Porque eu quero saber que solução é essa. Você fala assim, Vamos vamos juntos. acabar com os lixões, né, Ana? Isso. Tá certo, não estou corretíssimo. Mas onde seriam, então, descartados esses lixos depois? Perfeito. Quais soluções poderiam ser? Então, Você quer que eu comece, Carla? pode Não, falar. imagina. Pode. Vamos lá. Bom, eu sou especialista em reabilitação urbana sustentável, com foco em resíduos, desde 2008. A política nacional não tinha nem sido ainda aprovada, né? E eu fiz pela Universidade de Brasília. Eu mesmo sendo paulista, passei um bom tempo da minha vida em Brasília, no Distrito Federal. Eu também. Tem a minha família. Olha que legal. E aí, eu me debrucei muito sobre esse desafio, né? Então, a gente tem Você fez o UNB? Eu fiz o UNB. Eu sou arquiteta urbanista pela UNB também. Então, assim, tem gravimetria é um instrumento que a gente usa para fazer uma análise dos resíduos, né? Então, a gente tem uma gravimetria básica que é feita, monitorada de uma forma um pouco empírica, na minha percepção, onde entre 45% e 50% dos resíduos são orgânicos. Aí nós temos algo em torno de 30%, 35% de recicláveis. Né? E a gente vai ter entre 10% e 15% do que a gente chama de rejeitos, que é aquilo que não tem jeito, mas na verdade uma grande parte disso também é sanitário. Né? Então, hoje o resíduo sanitário, ele é excelente para gerar gás. Né? Então, a gente consegue segregar. Numa casa, onde é que o sanitário é descartado? No banheiro. Então, não tem por que misturar com o resto se ele já é descartado de forma separada. Eventualmente, acabam jogando embalagens de pasta de dente, de shampoo, etc., no banheiro. Mas no banheiro, idealmente, você teria duas lixeiras. Uma para embalagens e a outra para o sanitário. Que eu descarto no vaso, eu já nem descarto na lixeira, mas enfim. Sim, mas aí no vaso você tem um outro problema também. Então, Que você há pode... controvérsia. Não, há controvérsias, mas bom, eu digo da questão de entupimento, mesmo sendo papel, né, higiênico, que você vai descartar no vaso, tudo, você pode ter esse problema. Na casa dos meus pais, que eu morei 40 anos, e por 40 anos eu descartei e com fossa, eu nunca tive problema. Então, assim, é uma questão de volume, né? Então, tem razoabilidade sobre volume. Nós hoje temos papéis que são hidrossolúveis, são 100% à base de fibra natural, então eles se dissolvem com mais facilidade. E como eu sou CEO de um ecossistema de soluções zero aterro, né, uma startup, uma das nossas soluções chama Zero Esgoto, porque o lodo do esgoto também é resíduo. Né? Então, ele já trata o esgoto no próprio prédio. A Carla está amando isso, né? Depois a gente conversa nos bastidores. Né, Carla, nada como ter uma especialista para falar, né, para explicar, até do papel, vamos fazer papel higiênico, muitas coisas lindas, né, juntos. que hoje pode ser usado, inclusive, né, então, descartado através da... É uma solução linda, dessa que são bactérias que consomem todo o esgoto e depois a gente coloca um filtro com cloro no final e devolve para reuso para o próprio prédio. Então, assim, reduz o consumo de água, reduz o consumo de energia, porque as empresas que são os tratamentos de esgoto dos municípios são as maiores consumidoras de energia dos municípios hoje. Então, assim, tem toda o mundo está disruptando, né? Então, a gente resolveu o sanitário, os recicláveis, a gente tem os recicláveis que estão padronizados como reciclados, como, por exemplo, papelão. Nós estamos passando por um desafio gigantesco de papelão hoje no país, porque eles estão estocados dentro dos atravessadores ou das cooperativas, porque não tem mercado que compre esse tipo de papelão. Então, a gente está inserindo outras soluções mais simples que você pode fazer de forma descentralizada também, com volumes menores lucrativos. O plástico, em compensação, a gente não só tem uma cadeia que está cada vez se fortalecendo mais, que está sendo um grande olhar para isso, mas a gente também agora tem os créditos de mitigação
sobre as emissões a partir da reciclagem do plástico, ou seja, atributos ambientais sendo aplicados dentro do plástico também. Metal, as latinhas têm mais de 98% de reciclagem no país, é um case mundial, nenhum outro país tem um índice de reciclagem de latinhas como o nosso. Estados Unidos, por exemplo, chega a 55% no máximo. Então, a gente tem condições, sim, de fazer municípios zero aterro. É trabalhoso, a Carla tem toda a razão, mas começa muito pela educação. Então, só para eu trazer aqui um exemplo, que a gente começou lá no Distrito Federal, eu ainda estava morando lá, eu implantei numa empresa de ônibus, fazia transporte público, 300 mil pessoas por dia, 850 carros. A gente pegou um setor, que ela tem 4 setores mais administrativos, pegamos um setor e implantamos lá. Por 3 meses eu debrucei ali, montei estratégia, treinei a equipe interna, cobradores para falar com a população, criei vídeos nos monitores que tinham dentro, identifiquei exatamente entre orgânico e reciclável as lixeiras dentro do ônibus. E passei a monitorar resultado. Em 28 dias a gente reduziu em 93% a quantidade de resíduos que ia para o aterro. Eu estabeleci meta, eu contei para a população quanto que gerava, o que a gente precisava diminuir, falei tudo. A população respondeu. Nós estamos falando de população D e E. Então, se essa classe da população respondeu desse jeito, a população brasileira está preparada para receber essa educação e fazer a transformação. A gente realmente só precisa ter uma estratégia muito clara, comunicar corretamente, porque eles não sabem. Então, a gente tem que usar gatilho mental, a gente tem que usar premiação, a gente tem que, inclusive, compartilhar resultado. Né? Por que eles não podem ganhar pontos e isso ser transformado em dinheiro, em benefício para eles? Redução de IPTU ou de IPVA, entendeu? Criar mecanismos. E é muito importante, eu ouvi isso, Carla, que eu achei muito interessante, de um parceiro nosso que ele é acevista. Ele faz análise de ciclo de vida dos produtos. E aí ele falou que mais do que punir, porque a gente não tem condição, as agências não têm estrutura para fiscalizar e punir o ruim, por que não premiar o bom? Quando a gente começa a ir para o bom e premiar o bom, aí a gente muda a dinâmica completamente e aí todo mundo quer ser premiado. Então, aí é automático. A gente não precisa mais gastar energia com uma coisa que está claro que não tem essa capacidade dessa energia. Não é? Então, eu queria ouvir a Carla agora. O que você acha disso? Vamos somar. Exatamente. Nós aqui fomos até a Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro e pedimos uma parceria para a gente certificar os nossos clientes que trabalharem um plano de gerenciamento de resíduos. Então, para você ter uma ideia, tem 2 hotéis grandes aqui no Rio de Janeiro que a gente já está levando o resíduo alimentar para a biometanização, né, que é o aproveitamento energético, e ao final desse processo ele vira composto. E os recicláveis a gente está encaminhando para a cooperativa de catadores, que aqui no Rio de Janeiro é obrigatório levar. E o que sobra do banheiro, a gente estava pensando em levar para coprocessamento. E aí ele praticamente vai ter a parte de poda, jardinagem, varrição para coprocessamento, mas a gente ainda, aqui no município do Rio de Janeiro, a gente tem uma pequena restrição de levar resíduo para outro município, e aí a gente não tem essa oportunidade no momento. Mas em 15 dias, implantado nesse último hotel, a gente já realmente reduziu 50% do resíduo extraordinário e a gente está apenas com 25% do extraordinário indo para o aterro. O resto é reciclagem, biometanização, óleo. O óleo, por exemplo, da cozinha, né? O óleo queimado é vendido para aproveitamento com outros insumos. E a gente tem feito isso, essa parceria com a Vigilância Sanitária para a gente certificar quem está fazendo correto. É isso, Ana. Olha, Ana, antes de você falar, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho para continuar a bater esse papo aqui, que a gente tem muita coisa para falar ainda, né? Sobre essa questão toda de descarte, enfim, gente.
de resíduos, descarte de resíduos, né? A questão desse volume todo de lixo. Mas nós voltamos já, um instante só. Muito bem, estamos de volta com o programa Alesp em Pauta, hoje falando sobre essa questão, né, do volume de lixo, enfim, do meio ambiente em si, e que a gente precisa mesmo estar muito atento para isso. Eu estou com a Ana Arske aqui, que é arquiteta urbanista, né, e com a Carla Assad, que é consultora técnica de gestão de resíduos. As duas aqui são duas especialistas aí nas suas áreas, né, Ana? Ana, você estava falando de educação, né, que eu achei bastante interessante, a questão da educação ambiental. Como é que ela pode reduzir, então, esse desperdício? Perfeito. Ana? Na verdade, a educação ela tem vários itens que precisam ser tratados. A mente humana ela funciona muito com lógica e com números e metas. Né? Então, a transparência de dados, saber para onde foi o seu resíduo, ter essa certificação de que ele foi, isso é super importante, porque o que eu mais ouço, né, a Carla deve ouvir isso direto também, é que fala assim, nossa, mas eu gasto uma energia danada separando o resíduo lá no meu apartamento, depois eu jogo lá e aí chega a limpeza urbana e junta tudo. Isso daí, em 100 pessoas que eu converso, fala isso. Primeiro que você não gasta muita energia descartando de separado, porque a energia é a mesma. O ato de descartar é igual. A única diferença é que você escolhe outra lixeira. Então, essa energia ela não é descartada. Mas, o que acontece é que o cidadão não tem um feedback sobre o que está acontecendo com o resíduo dele. E ele não tem esse feedback porque ninguém monitora. Né? Então, a própria prefeitura ela não tem muita noção do que isso acontece, porque ela não faz essa métrica com muita clareza por falta de instrumento e porque no mundo inteiro os resíduos são autodeclaratórios. No mundo inteiro. Então, o que a 4 Hábitos veio fazer, que eu montei? Primeiro, eu sou aficionada por números, eu preciso entender o que está acontecendo. Foi isso que a gente fez lá na empresa de ônibus. Então, nós temos uma plataforma com uma ferramenta que mede os resíduos onde ele é gerado. Então, eu consigo falar para todos os moradores do prédio quanto que foi gerado, o que aconteceu, quantos que a gente já recuperou, qual é a nossa meta, preciso melhorar. Eu sei dizer qual que eu preciso descartar. Olha, gente, vocês estão descartando isso aqui errado, porque eu tenho uma tecnologia que está me dizendo isso. E eu olho isso dentro do meu dashboard aqui na tela. Então, a gente tem um edifício aqui, que é o edifício Cubo do Itaú, que é um hub de inovação, lógico, porque é muito disruptivo, onde a gente, inclusive, Carla, a gente está compostando os orgânicos lá no local. Né? Eu desenvolvi uma composteira, pela minha habilidade de arquiteta, foram 9 versões até eu chegar nesse ponto, usar um método ágil de compostagem, e a gente usa as folhas da varrição como parte da compostagem. Então, a gente já eliminou de cara os orgânicos dos restaurantes, andares, etc., junto com as folhas de varrição da própria compostagem. Porque eu misturo a matéria seca, né, com o orgânico, e isso provoca, inclusive, a carbonização e não metanização. Então, isso está virando adubo para virar uma horta para eles, né, e isso a gente começa a girar um ciclo de benefícios, né, e de coisas boas. Então, eu acho fundamental que em qualquer projeto de educação tenha que dizer qual é o nosso objetivo, por que a gente precisa mudar, o que está acontecendo porque você está fazendo assim, o que é cada coisa, o que é o que eu faço com isso, o que ele vai virar, quais são os benefícios, quais são os impactos sociais com as cooperativas, né? Então, começar a colocar e falar para ele o que você ganha com isso. Porque é essa pergunta que o ser humano faz. O que eu ganho com isso? Né? Então, assim, é o que ele ganha e o que ele deixa, não corre mais risco de perder. Porque tem gente que tem risco de perder a casa, tem gente que tem risco de perder a família, nós estamos com um risco de estresse hídrico, nós estamos com ondas de calor absurdas.
Então chuvas muito intensas. Então, isso precisa ser muito explicado. Não é só sobre falar sobre os resíduos, o que, mas tudo que tem em volta e que constrói muito bem essa narrativa para que ele entenda que eu entendi, eu preciso fazer isso. Então, eu acho que a educação ela tem que ser sistêmica, tem que ser de todos os lados. Carla, o papel das empresas na redução do lixo, eu queria que você falasse sobre isso também, e também da sustentabilidade, né? Deixa eu só dar um complemento aqui no que do que a Ana acabou de falar. Ana. Porque quando a dona de casa, né, ela ou ele, pensam na seletividade dos resíduos, separam e depois a limpeza urbana mistura tudo, ele tem que verificar no seu município se existe uma coleta urbana de reciclagem seletiva. E verificar o dia e o horário que passa, porque muitas vezes passa num horário que ele está dormindo final de semana e ele não sabe. De qualquer forma, 1 hora antes da coleta urbana, ele tem o catador na sua porta, coletando esse resíduo. Se ele colocar num saco transparente e mostrar para o catador que ele está segregando esse resíduo, o catador vai deixar de mexer no lixo dele, né? Humanizando o trabalho e viabilizando um maior rendimento para ele, para esse cidadão. Então, uma ação cidadã também. Quanto à sustentabilidade, a gente vem trabalhando essas questões com os nossos clientes para que a gente tenha, a gente está caminhando para uma certificação e a gente quer compartilhar isso com os nossos clientes e realizar a coleta da melhor forma possível. Gerando isso, a gente gera emprego nas cooperativas, levando material reciclável, e a gente beneficia também as outras tecnologias. Por exemplo, entulho de obras, aqui no Rio de Janeiro, a gente trabalha bastante com a blendagem. E aí o entulho de obra vira cimento, por exemplo, né? Vira pó para cimenteira. Isso é uma outra alternativa bem bacana, que a gente trabalha bastante aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, todos os resíduos, a gente consegue ter uma alternativa sustentável para esses resíduos, sim, desde que segregado corretamente. O que não pode é uma caçamba de entulho jogarem alimento ali dentro. Aí prejudica a questão da educação mesmo. É quando você implanta um plano de gerenciamento, você valoriza, dá valor, dá importância para cada resíduo ali classificado. E ter um local de acondicionamento e armazenamento de forma segura, né? Isso é importante. É isso, Sérgio. É importantíssimo. Agora, a gente tem também, vamos falar de projetos, né? Eu sei que a Ana tem aí muitos projetos em relação a essa questão, né, de resíduos, descarte de resíduos. A Assembleia Legislativa é uma casa de leis, né, que cria projetos aqui, são 94 deputados, e a gente tem principalmente na questão do meio ambiente. Nós temos aí vários projetos, né, aprovados aqui pela Assembleia Legislativa, né? Claro que para virar lei isso tem que ir ao Executivo, ser sancionado pelo governo para poder virar lei. Mas a gente tem muitos projetos. Eu queria que vocês falassem, por exemplo, de projetos de lei, né? A importância deles, né, exatamente para essa questão, né, do meio ambiente, os descartes, enfim. E eu queria que também a Ana falasse um pouco dos seus projetos aí para, né, para melhorar aí o meio ambiente também. Então, por exemplo, eu não sabia disso até pouco tempo, né, mas eu fui o pivô de provocar um projeto de lei que virou lei no Distrito Federal para a liberação da compostagem local até 500 quilos por dia. Né? Então, isso mudou completamente a dinâmica porque o orgânico é muito caro para ser deslocado. Né? E então, isso daí é uma das coisas que favorece muito, assim, sem necessidade de licenciamento ambiental. Então, isso destrava muita coisa
em relação a acelerar processos de redução, porque um restaurante, por exemplo, ele gera menos de 500 quilos por dia. Então, ele pode compostar seus orgânicos localmente, no terraço, enfim. Tem vários modelos de compostagem, inclusive, que pode fazer isso com controle de odores e vetores. Então, isso é uma lei importante, por exemplo, né? Uma lei que, por exemplo, beneficie... chama IPTU verde. Ah, tá, né? tá. Então, o IPTU verde, essa lei que você comprovando que você separa, né, economia de água, economia de energia e separação de resíduos. Então, se você aplica, aí vai variar de município a município, nem todos eles estão aplicados, mas isso é um grande benefício para a população. Então, se você tem 5%, 10% de desconto do IPTU, se você separa os seus resíduos, você consegue comprovar que você separa os resíduos, por exemplo, é um grande projeto de lei que eu acho que pode ter uma grande repercussão e fazer realmente esse efeito. Até as empresas perguntam muito sobre isso, né? Eu estudei muito esse mecanismo, porque as empresas perguntam sobre isso, e como nós temos uma tecnologia que demonstra, né, com evidências que demonstram a rastreabilidade, tem os documentos que são emitidos para coleta, que são os manifestos de transporte, certificação de destinação final, etc., você consegue comprovar que você realmente está reduzindo os seus resíduos e, enfim, você consegue ser beneficiário desse benefício. Então, qualquer um, pode ser uma casa, pode ser um edifício comercial, pode ser uma empresa, pode ser um edifício residencial, todo mundo consegue hoje comprovar isso. Então, e a energia, conta de energia, e água, conta de água. Então, eu acho que o IPTU verde é um dos mecanismos super interessantes na minha perspectiva. Carla, eu vou falar agora de uma lei, né, que é de autoria, inclusive, aqui da deputada Marina Elô, que é da Rede, que determina a obrigatoriedade do tratamento de resíduos sólidos em eventos. Bom, aqui nesse caso, estou falando de uma lei que virou lei aqui estadual, mas isso já existe, né, claro, em âmbito federal. Eu queria saber, até no Rio de Janeiro, porque a gente tem tanto evento, gente, principalmente o Rio também, não é só São Paulo. São Paulo é enorme, é grande, você tem eventos também enormes aqui. Como é que fica essa situação desses descartes, Carla? Principalmente desses eventos enormes que acontecem entre Rio e São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem participado de bastante evento e a política e o contrato é um contrato sustentável, onde a gente tem que promover essa gestão interna dos resíduos. Então, a gente faz toda a gestão, desde a seletividade, orientação, os contratos com os parceiros, né, food trucks, a gente trabalha esses contratos para que eles venham ter responsabilidade na seletividade dos resíduos. O último grande que a gente fez foi Re-Innovation e ficou bem bacana. Nós mandamos relatórios, essa questão mesmo, né? Eu faço e eu envio o relatório, nós fazemos, a gente faz, envio o relatório informando para onde esses resíduos foram, com toda a documentação legal, né? Manifesto, certificado de destinação final e as declarações e certificados desse resíduo de forma correta, para onde eles foram. Ana, Posso puxar um gancho? Pode puxar um gancho, claro. Na minha perspectiva, inclusive, eu acho que os eventos são uma grande oportunidade de educação da sociedade, mas uma grande oportunidade mesmo, porque você reúne um grande número de pessoas e se você tiver uma comunicação muito bem feita, e você tiver como monitorar isso, então hoje a gente tem uma ferramenta que a pessoa, esse era o meu sonho desde o primeiro dia da 4H. Eu queria que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pudesse declarar o que ela está descartando, aonde ela está descartando. Então hoje a gente faz isso, então a gente tem nas lixeirinhas aqui, nossos clientes, a gente tem um QR Code, o cidadão que chega lá, ele lendo o QR Code, ele vai lá, põe a foto, etc, e fica registrado. E aí a gente começa a monitorar quanto que ele está sendo positivo, o cidadão positivo daquele prédio, enfim. Então é muito possível fazer isso, é muito possível.
né? A tecnologia ela veio para isso, né? Para ajudar a gente nas dificuldades que a gente tem. Claro. E incentivar. E aí tem um outro QR Code na lixeirinha que tem o filme. Você está com dúvida em que descartar? Então, olha, aí você vê o lixo, você vai descartar isso, você vai descartar aquilo. Você solta a tampinha da PET para jogar os dois separados, facilita imenso lá na cooperativa, não quebra a prensa. Então, tem muitos detalhes em volta da própria coleta seletiva, né? Então, e a gente estabelece isso. A gente também descartou completamente todas as cores, mas a gente tem, por exemplo, os recicláveis numa lixeira, com que a gente põe a cor azul, e o outro a gente colocou exclusivo, pela característica desse edifício, a coleta de flexíveis, plásticos flexíveis e BOPP metalizado, que são os saquinhos de salgadinho, as embalagens de biscoito, essas coisas que não tem poder de reciclagem, não são recicláveis. Eles têm um poder calorífico interessante até, mas eles também podem ser transformados em coprodutos também a partir de novos processos. Então, você tendo inteligência sobre como se comporta o resíduo dentro daquele ambiente, e aí num evento você sabe quem são os food trucks, você sabe as embalagens dos food trucks, então você sabe todo tipo de resíduo que vai gerar ali, você sabe qual é, porque é super controlado. Normalmente nem pode entrar com nada que não seja dali. Né? Então, você consegue colocar uma inteligência a partir dali na estratégia de descarte e começa, inclusive, a conversar com o público e ensiná-lo a fazer e depois mostrar para ele. Falar assim, olha, nesse evento aqui, você fez tantos pontos porque você descartou isso corretamente. Então, eu acho lindo. Não E sei, aí, Carla, ó, tá vendo? Nós fizemos um placar, distribuímos um placar no evento, informando em tempo real a quantidade de resíduo que estava sendo coletado por classificação. Foi muito legal isso. Perfeito. E aí houve um atrativo no nosso estande, onde tinha vários recursos para o cidadão se informar ali na seletividade dos resíduos. Inclusive usamos lixeira sustentável também, que é de papelão. E aí foi um sucesso, né? As pessoas queriam essas lixeiras sustentáveis. Realmente as pessoas estão muito interessadas em embargar nessa sustentabilidade, reciclagem, mas elas ainda não sabem como fazer, porque não tem uma política municipal clara para que ela seja motivada a fazer correto. Tá, E então, quanto aos impostos, né, a compensação de valores nas suas taxas, seja de luz, seja de gás, seja de IPTU, aparentemente parece que é uma redução de coleta, que o Arrecadação. município recebe, arrecadação. de arrecadação, e parece que vai ser uma redução de arrecadação, e, na verdade, aí vai deixar de gastar com outros Exatamente. recursos, né, como aterro sanitário e, e energia. Coleta. Ele tem compensação para isso. Pode falar, Ana. Não, também o transporte, né? Transporte, coleta, enfim, tem uma otimização muito grande aí. Agora, quais são os Sim. principais obstáculos para as duas aqui, para a implementação de estratégias, né, mais, no caso, eficazes aí para a gestão de resíduos? Olha, eu acho que os instrumentos e as ferramentas do poder público ainda são muito rasas, né? Primeiro, acho que o primeiro obstáculo é o lixo ser autodeclaratório. Eu acho que isso é um grande obstáculo, porque o que é isso? Isso quer dizer que quando o lixo sai de um lugar, a pessoa que vai preencher o MTR, ela coloca um número fictício, 1000. E aí, quando ela chega no outro lugar, esse número pode ser maior ou menor, e dependendo da conveniência de quem estiver lá e da postura dele, ele pode manter e aquilo não ser, ou ele pode... Então, assim, é uma fragilidade. É uma fragilidade, para mim, muito grave. Porque, inclusive, isso é no mundo inteiro. Isso é uma fragilidade. Né? É um dado que não tem governança. Então, eu acho que a primeira coisa deveria ser obrigatório ser pesado antes de sair. Aqui em São Paulo, eles estão fazendo uma métrica sobre sacos de 100 litros. Só que o saco de 100 litros ele pode pesar 3 quilos, 30 ou 100. Pode ter um defunto lá dentro. Então,
E aí isso muda completamente a composição e o resultado final lá no aterro sanitário. Então isso daí precisa ficar claro que quando a gente não tem visibilidade, e aí tem uma frase muito clara que assim, em startups a gente ouve muito, é assim, o que não é medido não pode ser melhorado. Então a gente não tem a métrica. Então, para mim esse é o ponto inicial. E é por isso que o meu negócio gira todo em torno disso. Porque se eu não tivesse isso, eu não consigo dizer nada. Porque as pessoas acham que elas nem geram lixo. As pessoas acham, fazendo, não, mas eu gero super pouco. Que pouco? Ah, então deixa eu medir. E aí, quando a gente faz uma gravimetria, então, no edifício residencial, o síndico se sente nu. As pessoas vendo assim, nossa, eu estou me sentindo nu, porque você está vendo a minha intimidade do meu lixo. E aí ele vê que ele gera muito. Nossa, eu nem sabia que eu gerava isso tudo. Quer dizer, as pessoas não têm ideia, ou sei lá, não passa pela cabeça das pessoas que elas geram essa quantidade de lixo. Porque se você... Eu vejo no meu prédio, é impressionante. Eu chego na garagem, tá lá, tudo bem. Tá os lixos, né, recicláveis, o caramba, tudo bonitinho. Mas é impressionante a quantidade que eu vejo de lixo mesmo ali no dia a dia. Como é que as pessoas olham e acham que não geram lixo, gente? Mas elas acham. É diário, é todo dia. O dela é pequenininho, mas na hora que junta tudo, exato, aí fica aquele monte enorme. Não é, Carla? A Carla está só pensando ali, falando, Carla, olha, o que você está pensando? Eu estou lembrando aqui em 1992, né, quando eu comecei com os resíduos, e o meu desafio maior, eu sou da área de saúde, o meu desafio maior foi implantar a gestão de resíduos nos hospitais municipais do Rio de Janeiro. Aliás, eu queria tocar nesse assunto com vocês, esse negócio de lixo hospitalar, né, lixo químico. Como é que se faz, né? Porque a gente tem uma quantidade enorme aí de hospitais no país inteiro. Né? Então, como é que você descarta a diferença, né? Como descartar esse tipo de lixo? Deixa a Carla falar, porque ela Vai, Carla, ela começou continua. Antes de tudo, né? Antes da política mesmo, antes de... lá atrás. Não vamos falar tanto tempo assim também, né, cara? Então, a minha área foi toda pautada na área de serviço de saúde, e aí, inclusive, fiquei cedida ao Ministério da Saúde para começar a primeira lei do Brasil, que é a 306, que foi publicada, e agora, em 2018, ela foi reformulada pela Anvisa, que é a RDC 222. E o grande ganho dessa lei, dessa RDC, é que as unidades de serviço de saúde, elas devem segregar o resíduo de reciclagem, né, o resíduo da cozinha, do preparo do alimento. E aí, nessa época, a gente ficou monitorando a rede municipal aqui do Rio de Janeiro, já que eu coordenava esses hospitais, e aí a gente conseguiu, naquela época, confirmar que o resíduo biológico e o pérfuro cortante não passavam de 10% da totalidade do resíduo produzido. E o de medicamento não chega nem a 3%, se você tiver uma boa gestão no consumo. Isso é uma grande fala, né? Porque o cidadão tem que pensar, o empresário, como é que eu vou comprar o que eu preciso. Influenciar no contrato para que esses produtos sejam produtos de forma sustentável, pelo menos que eu saiba como vou descartar. E dentro de casa, o que eu vou comprar? Aquilo que realmente eu preciso. Então, uma gestão de resíduos é pensar, eu não vou poder gerar lixo. Eu tenho que evitar o máximo da geração de resíduos. E na área hospitalar, a gente conseguiu aqui no Rio de Janeiro fazer uma boa implantação. Eu acabei tirando as lixeiras dos leitos. Isso foi uma grande dinâmica aqui no Rio de Janeiro que serviu como exemplo para o Brasil. E aí a gente acabou tirando todas as lixeiras de leito e deixando apenas 2 lixeiras, que é uma de reciclável e não reciclável, que é do procedimento de higiene, e no banheiro, somente. E sabe o que aconteceu, Sérgio?
o resíduo que ia para o chão, com um monte de lixeira, ficou na lixeira, não foi mais para o Não chão, o foi para o hospital chão ficou mais. limpo. E o hospital ficou limpo porque a facilidade de lixeira, quanto mais lixeira, mais lixo descartado de Exatamente. forma Exatamente. inadequada. Exatamente. A gente está chegando, gente, infelizmente, ó, tô falando, ao final do programa a gente tinha tanta coisa para, né, para saber, para conversar, eu para perguntar para vocês, mas infelizmente a gente está chegando aqui ao final do programa, Ana. Eu queria que você também falasse, né, um pouco mais rapidamente, né, sobre essa questão do lixo, mas a gente já tem que ir para o final. Eu acho que, assim, pegando o gancho, é isso mesmo. Quanto mais lixeira você distribui, mais esse lixo fica espalhado e gerado. No Distrito Federal, até onde eu estava lá, tem 2 anos que eu moro em Floripa, todos os resíduos estavam indo junto com o hospitalar, eles vão para a incineração. É uma logística cara, né? Uma gestão caríssima, inclusive, né? Então a gente entra dentro dos hospitais falando de custo, né? Aí o gestor fica querendo implantar de qualquer jeito. Aliás, em todas as empresas também a gente vai no custo. Ó, você vai reduzir seu custo com resíduos fazendo essa transformação, né? Então, Perfeito. A gente precisa achar outros lugares de valor, sabe? A gente está na era de valor e não de preço, né? A gente começou a mudar essas características, né, nos serviços, nos produtos, etc. Então, a gente precisa fazer isso com os resíduos também, né? Entregar quais são esses atributos ambientais, essas outras vantagens que a gente consegue agregar junto com isso. Então, hoje as empresas estão falando muito de indicadores ESG, então, e aí isso daí também é uma coisa importantíssima para eles continuarem positivos na bolsa, etc. Então, eu acho que no total, para resumir, eu diria que ninguém muda o mundo sozinho. Então, a gente precisa de ter todo mundo junto, né? Cada área atuando, alinhado nessa visão. Né? Então, porque também tem isso, Carlos, não sei se você já percebe, mas se você vai ao shopping, você tem lixeiras de um jeito. Aí se você vai no parque, as lixeiras são de outro jeito. Aí se você vai na Lespe, as lixeiras são de outro jeito. E aí as pessoas não sabem, porque às vezes é orgânico, reciclável, às vezes é reciclável, não reciclável, às vezes é seco e molhado. E então a população fica confusa. Então também precisa estabelecer essa nomenclatura de uma forma clara e definitiva. Porque senão as pessoas ficam muito confusas e não sabem o que fazer. Carla, a Carla está indo. Rapidinho, para a gente encerrar, já agradeço a tua participação. Obrigada. Repito, as palavras da Ana falou muito bem agora sobre essa identificação das lixeiras, né? Isso é importantíssimo ter um padrão aí nacional. Boa fala, Ana. E assim, para fechar, cuide do meio ambiente que ele cuida de você, né? Aí, viu? Muito bem. Obrigada, Sérgio, pela A gente é que agradece. Prazer, Ana, de estar aqui contigo. Um prazer imenso. Que seja o primeiro de muitas vezes. Não, vai ter. Na próxima vez a gente vai voltar com outro programa, para falar sobre esse assunto também, que é muito importante. Obrigado, Carla. Ana, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Obrigado às duas. Até uma próxima. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.